Hoje eu peguei o gancho, acabou que a gente não conversou durante a tarde para combinar qual seria o tema do nosso encontro de hoje aberto, mas eu peguei o post do Instagram que falava sobre legado. E eu acho que a gente pode começar por ele. Não sei se você tem outra sugestão mais urgente de um tema que acontecem muitas coisas no nosso país diariamente, e a gente é surpreendido, principalmente nesse ano. Então, eu não sei se existe algum tema que urge, mas o legado é sempre um tema relevante, né? Pois é, a ideia de legado é aquela que marca a condição da nossa passagem por essa existência. Há pessoas que acham que é só uma passagem, outros acham que é só uma outra vida, outros acham que isso é apenas o que é e, portanto, não tem outro significado. O ser humano é múltiplo, é variado, né? E desse ponto de vista, né, uma das coisas boas quando se pensa em legado é não ter uma vida que se perca, né, dentro da inutilidade, da vacuidade, né, do vazio da vida. Isto é, uma vida que faça sentido em duas acepções: sentido como significado e sentido como direção. Portanto, uma vida que tenha clareza, né, de caminhos que quer tomar e, ao mesmo tempo, não seja marcada, como eu lembrava, pela inutilidade. Por isso, o legado é um bom tema, Pedro. Muita gente deixa o legado ao léu, né, para usar uma expressão mais antiga. Né. Eu gosto, hoje é a segunda vez que eu vou falar sobre isso, que vou dizer agora, porque hoje é uma data especial, né, em relação à organização da história no Ocidente, porque hoje é o aniversário de Júlio César. Né? Júlio César, curiosamente, essa é uma boa coincidência, e eu fiz menção a isso de manhã, né, numa outra conversa. A última vez que eu não estive em quarentena, isto é, fora do isolamento social e do distanciamento, foi exatamente no dia 15 de março. 15 de março desse ano, portanto, hoje, né, seriam 120 dias dessa situação. E a última vez, 15 de março, é o dia do assassinato de Júlio César no Senado romano. Né, ele foi assassinado no dia 15 de março, né, do ano 44 a.C., com 55 anos de idade. 55, muito mais novo que eu, né, que tenho 66. E é interessante porque hoje é aniversário de Júlio César, que nasceu, né, no dia 13 de julho do ano 100 do calendário comum. Parênteses, muitas vezes a gente diz o ano 100 antes de Cristo, mas nós temos de lembrar que no nosso planeta nós temos vários calendários em curso. O calendário chinês não usa a mesma datação, o calendário islâmico, que é lunar, né, não usa a mesma datação. Há um calendário no mundo, né, que é chamado de ortodoxo, em parte daquilo que é uma parcela da Grécia, da atual Rússia, que usa um outro calendário. A comunidade judaica tem o seu calendário próprio, por isso a referência ao calendário cristão, em muitos lugares, é feita desse modo. Fala-se em calendário comum, isto é, aquele que é mais seguido por ter tido a hegemonia, né, ter tido a dominância, né, nos séculos mais recentes. Mas usando a expressão mais antiga, né, hoje, no ano 100 antes de Cristo, né, Júlio César nasce e construirá, né, toda uma obra que, numa parte dela, ela é um mau legado e numa outra é um legado muito positivo, seja em relação àquilo que fez, aquilo que concebeu. Mas talvez, Pedro, é disso que eu queria conversar um pouco hoje, e fez parte, como eu lembrei, do que retomei na manhã, né, dessa segunda-feira, e que está conectada ao que você lembrou do post. Uma das frases mais conhecidas, né, do Júlio César é "alea jacta est". "Alea jacta est", que, fazendo uma tradução, né, mais literal, significa "os dados foram lançados", a sorte foi lançada. É interessante porque essa frase não é, na origem, né, ela não aparece como de autoria do Júlio César, mas ele a utilizou, né, num determinado momento, em quando desobedeceu ao Senado de Roma, num avanço dele, né, com as suas legiões. E é importante lembrar que o legado não é necessariamente uma questão de sorte prioritária. Né? No livro A Sorte Segue a Coragem, eu trabalho essa reflexão. A sorte, a circunstância, a ocasião, ela tem presença entre nós.
mas não obrigatoriamente o legado resulta de uma sorte. O legado, quase sempre, ele é marcado pela construção, pelo esforço, né, pelo planejamento. Pessoas que sabem que para fazer a vida é preciso fazê-la de um modo que seja ordenado, sem ser burocrático em excesso, mas ao mesmo tempo que aproveite as circunstâncias. Aí sim, aquilo que se chamaria, né, de sorte. E por isso o Júlio César nos ajuda a pensar qual seria o legado do mundo romano que ele ajudou a fundar. Você estudou, se lembra? César não foi imperador. Ele teve o título de imperator, que era quase um cargo público ditatorial. O primeiro imperador de Roma é seu sobrinho Otávio. E é interessante porque o mês que nós estamos, o mês de julho, deve o seu nome a Júlio César. E o próximo mês, no mês de agosto, ao seu sucessor, né, no comando do Império, que é Otávio Augusto, por isso o mês de agosto. Mas é importante lembrar que nós, no Ocidente, não seríamos, de modo algum, como somos, sem o legado romano. Isto é, sem o direito romano, sem as instituições que a estrutura romana, né, estruturou, sem aquilo, aí volto para o Brasil de agora, que era a reunião de pessoas mais idosas e entendidas por isso mais sábias, e aí eram senis, mas não no sentido de com a cabeça entortada, mas o Senado, quem é sênior, né, em vez dos juniores, os seniores, daí o Senado também. E é curioso como a gente, voltando até esse momento, nós não nos largamos ainda desse legado do mundo romano como organização da vida na antiguidade. E, é claro, não temos que nos conectar apenas com os grandes legados, mas com o de cada um.